Paz de Deus, irmãos. Quem é que já está por aí? Deixa eu compartilhar aqui. Um dia excepcional a todos. A paz de Deus esteja com todos. A paz que excede todo entendimento. A paz verdadeira, né? Os irmãos que estão aqui no Facebook, eu vou pedir por gentileza os irmãos que estão gostando do conteúdo da leitura bíblica, começam a me seguir aí no Insta. Futuramente nós vamos fazer a live só no Insta. Devido a essa demora, alguns irmãos estão reclamando que às vezes eu abro o Face, vou compartilhar para depois picar para o Instagram. E aí a gente fazendo numa rede social só, fica melhor, né? Então os irmãos que estão gostando, por gentileza, nos siga no nosso Instagram. Querido, nós vimos lendo Salmos 1 até o 20. Nós vamos dar uma pausazinha no 20. Vamos ler o Evangelho de João. Então nós vamos dar uma pausazinha no Salmos 20. Depois nós retornaremos. De acordo com Deus vai colocando no nosso coração. Mas nós vamos dar início à leitura do Evangelho de João. Todos nós sabemos que João é o discípulo amado, né? Que o Senhor, o discípulo qual o Senhor o amava. E este amor é de uma forma diferenciada. Não é que Deus não ama todos, Deus ama todos. Mas esse discípulo ele tinha uma certa liberdade com o Senhor que os demais não tinham. E foi ele que foi para a ilha de Patmos, que Deus deu a revelação do livro de Apocalipse. Então ele veio aqui escrevendo sobre o verbo. No início, capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo. O verbo quer dizer palavra. Palavra. Então no princípio ele era a palavra. No princípio, quando principiou todas as coisas. E o verbo, a palavra,
ela estava com Deus. O Verbo, a palavra, estava com Deus. E a própria palavra, o Verbo, era Deus. A palavra era Deus. Deixa eu baixar aqui. Então a própria palavra era Deus. E João veio a destacar, a mostrar que Jesus é a palavra. E que Jesus, as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, Jesus, a palavra, nada do que foi feito, nada é nada mesmo. Desde o menor ser até o maior, o universo, nada é nada. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se fez. Então, Ele estava no princípio. Quer dizer, lá quando principiou, Ele estava com Deus, Ele era Deus, e Ele se fez carne. A palavra se fez carne. Tudo foi feito pela palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Nele, na palavra estava a vida, está a vida, é na palavra que está. Sem a palavra, sem o Verbo, sem Jesus, não há vida. E aqui não está se falando dessa vida material, porque essa é transitória, é passageira. Está falando da outra vida, da vida vindoura. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, a luz que o homem recebe chama-se vida. Vida. Todo homem que recebe esta outra vida recebe a luz de Deus, que ilumina o seu ser interior, ilumina o seu espírito, sua alma. E a luz, ela resplandece nas trevas. Então, quando o homem recebe esta vida eterna, no momento em que recebe Jesus, que é a palavra, que nele está a vida, e quando a pessoa recebe Ele, recebe vida. Esta vida é a luz do mundo. É a luz do mundo, porque lá dentro do ser do homem só tinha um mundo, trevas, né? Andava desgarrado como ovelha que não tinha pastor. Alguns ainda andam. Mas no momento que a pessoa recebe o Senhor Jesus, ele recebe esta vida, recebeu vida, ele ressuscita, porque ele estava morto, recebeu vida, agora ressuscita, ressuscitou, começa a enxergar e começa a resplandecer a luz que é a vida ao mundo, primeiro ao seu mundo interior, onde havia trevas nas mentes, nos corações, na alma, no espírito. Começa a luz fazer um movimento, e quando a luz chega, as trevas começam a ir embora. Os pensamentos de trevas começam a ir embora, os sentimentos de treva começam a ir embora, o pecado de Adão que estava na alma começa a ir embora, porque a pessoa recebeu a vida, e a vida é a luz dos homens. Então começa a haver um rebuliço neste mundo interior do ser do homem, e essa luz vai resplandecendo nessas trevas, e vai havendo uma mudança espiritual, uma mudança comportamental,
uma mudança de mentalidade, vai havendo uma renovação na mente daquele homem, daquela mulher que recebe essa luz, e ele vai crescendo, e aquilo começa a enraizar no seu ser, e as trevas começam a ir embora e começa a resplandecer no externo. As pessoas que estão em volta começam sendo atingidas, primeiro a sua família, os próximos, começam a ser atingidos por esta luz que é o amor, a paciência, a paz, a longanimidade, a esperança, a fé, o afeto, o carinho. Começa a atingir os seus em volta, começa a atingir os da sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, os da sua comunidade, aqueles que ainda não têm ainda essa palavra, também começa a ser atingido, vai começando um rebuliço, um retumbar de dentro para fora, porque recebeu a vida. Aquela pessoa nasceu de novo. Então nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Então esta luz não é para um grupozinho individual, não. É para todos que queira receber esta luz. João testificou isso, foi testemunha que ele veio para todos que crescem por ele. Não era João a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali está a luz verdadeira, João dizia, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Que vem. Quer dizer, veio, está e virá todo homem que veio ao mundo. Vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus os rejeitaram, que são os judeus, né? Eles rejeitaram na época, mataram. Mas a todos quanto receberam, seja ele judeu, grego, gentil, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Eles, coitados, não tinham poder, nós não tínhamos poder nenhum de nos transformarmos a ser filho de Deus. Mas ele veio e deu-lhes, nasceu dele esse desejo de dar-lhes. Nós só fizemos crer, a decisão de crer nasceu de nós, por causa do livre-arbítrio. O Senhor veio, apareceu, demonstrou para nós que ele era a luz, e nós decidimos crer, somente, é a única coisa. Aí ele deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, olha, os quais creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Esses filhos de Deus não nasceu de sangue, não é um direito sanguíneo, paternal, terrestre, e nem nasceu da vontade da carne, no fundo desejo carnal, e nem da vontade do próprio varão, esse direito, esse desejo, mas veio de Deus, porque é o Espírito de Deus que convence o homem. Então Deus nos convenceu que Jesus é a luz verdadeira, ele é a vida, e nós decidimos crer. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, do único, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também
da sua plenitude com graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Ou seja, quanto mais graça você recebe, quanto mais graça você dá, mais graça você tem, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, significando que a lei era uma sombra, não era ainda a verdade. A verdade é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. A vida é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um. Eu sou o. Dizendo, não tem outro. Eu sou a verdade. Não tem outra. Eu sou a verdade. Então, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse, quem és tu? A pergunta dos sacerdotes e dos levitas. E confessou e não negou João. Confessou, eu não sou o Cristo. Eu, João, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então, quem és tu? Pois, és tu Elias? E disse, não sou Elias. És tu profeta? Também disse, não. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? De você. Fala para nós o que diz você de você mesmo. Disse, eu não sou ninguém. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu sou só uma voz. Não sou nada. Agora, ouça essa voz e endireitai o caminho. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai. Como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Já que tu és uma voz. E por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu e lhes disse, dizendo, eu batizo com água. Eu batizo a vocês com água. Eu ainda não faço ainda o batismo, que é o batismo com fogo e com o Espírito Santo. O meu batismo é só uma testificação, uma testemunha. Fique tranquilo. Eu só sou uma voz, eu só estou endireitando o caminho, preparando o caminho, que eu vos batizo com água. Mas no meio de vós, já está aí, no meio de vós, um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim. Quando eu passar, ele chega. Que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí, eu estava falando ontem dele, hoje, aí, o Cordeiro de Deus é esse aí, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um, porque já vou a batizar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus, de novo. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus imediatamente.
E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer: ô mestre, onde moras? Onde moras? Ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, e um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Achamos. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O Senhor foi lá e profetizou: tu és Simão Bar-Jonas, em outra parte, Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas, da descendência de Jonas, lá de Nínive. Pedro tomou um susto. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Olha que comunhão. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Achamos. Glória a Deus. Que felicidade e que crença desses homens. Eles foram lá de Moisés e buscaram. Achamos. Jesus de Nazaré, filho de José. Alguns diziam: mas nós não já conhecemos que é o filho de José, aquele? Sim, mas ele não tinha sido manifestado ainda. Por isso nós não sabíamos. Mas agora, aos 33 anos, ele foi batizado. Aos 30 anos foi batizado e agora está se manifestando a nós. Nós vivíamos esses 30 anos junto com ele aqui, ninguém nunca descobriu que ele era. Porque ele não tinha revelado. Se o Pai não revelar, ninguém consegue conhecer. O Pai precisa revelar. Aleluia. Aleluia. E eles disseram: Jesus Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa favelazinha? Porventura pode vir alguma coisa boa? Aquele de quem Moisés escreveu, que nós esperava há anos e anos. Agora tu me diz que é Jesus, filho de José, esse que nós vimos aí em Nazaré, na favela. Nazaré era considerada uma favela. Porventura, de lá da favela só sai coisa ruim. Aí é que está o segredo de Deus. Deus pega as coisasvis para fazer grandes. Deus pega as coisas que não são para torná-las a ser. E de repente vem de Nazaré, porque a profecia dizia: ele será chamado Nazireu. Nazareno, ele será chamado Nazareno. Disse-lhe Natanael: porventura pode vir alguma coisa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem cá e tu veja com os teus olhos. Eu não vou falar nada, vem tu e vê, confira. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não tem mistura, puro. Foi logo na genética dele, puxou a genealogia, disse: eis aqui um verdadeiro israelita. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, daqui eu te vi estando debaixo de uma figueira. Deus está nos vendo, Deus está te vendo.
Deus está nos olhando. Oh, se nós entendêssemos isso. Eu te vi, Felipe, debaixo da figueira, sentadinho lá, sozinho, parecia que você estava só. Daqui eu estava te olhando, vi quando o teu irmão, Natanael foi lá te chamar, vi tudo. Vi a expressão tua, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas ali na verdade ele não estava desprezando, ele estava dizendo assim, tão impactado, porventura. Mas Deus conhecia aquele coração. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Creu na hora o homem creu na hora, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esta é essa leitura maravilhosa de hoje. 1 de João. Amanhã nós leremos capítulo 2. Que Deus nos abençoe. Sabendo nós que Ele está nos vendo. E que o que importa não é nada mais do que nós crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos, somos dependentes dessa pessoa. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tudo está nele, por ele e para ele. Se nós queremos ter a vida e que esta vida é a que transforma em luz para o nosso mundo interior e as trevas que há em nós, quando essa luz vai chegando, essas trevas vão embora. Dia após dia nós vamos chegando à estatura de um varão perfeito. E se é isso que a gente quer, e se a gente quer receber o direito de ser feito, é dele que vem esse poder. Nós não temos poder. A única esperança é nós crer no Filho. A todos os que receberam, creram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos abençoe e até amanhã.